gente, eu sou a Gabi e hoje eu tô aqui para explicar um pouquinho da aplicação do nosso baralho do Strategy. Os autores desse material são o Milton, a Margarete e o George, e o público-alvo, então, são os adultos. Esse baralho, então, são 13 caminhos para driblar o estresse. Ele é composto, então, por 68 cartas que vão ser divididas para a aplicação, dos 13 passos. Então, ele tem como objetivo apresentar 13 caminhos para driblar o estresse. E é uma ferramenta prática e de caráter lúdico, de fácil aplicação, amplamente voltada a facilitar o mapeamento e a organização das experiências estressantes, dos processos que a pessoa estabelece com tais experiências e da avaliação de recursos para o manejo do estresse, voltando, visando o desenvolvimento e uma flexibilidade psicológica e também a resiliência. O primeiro passo, então, é o acolhimento e a apresentação do material. Então, aqui tem um exemplo de fala que vocês, profissionais, podem utilizar com os clientes de vocês para introduzir esse material. É só o início aqui para vocês terem uma noção do que é. Então, você está me contando uma série de situações, pensamentos, sentimentos, enfim, experiências que marcaram a sua vida de um modo muito importante. Tenho aqui um material que acho que pode nos auxiliar a pensar sobre essas experiências, especialmente para podermos pensar sobre como você tem se relacionado com elas e de que modo você poderia trabalhar para superá-las, Chama-se Strategy. Então, vai introduzir ali o baralho, falar um pouquinho sobre ele para poder, enfim, fazer essa aplicação. O segundo passo é a exploração dos 12 domínios de vida primários. Então, na primeira fase desse material, vai envolver a gente apresentar as 12 cartinhas de domínios primários de vida e introduzir também a carta Coringa, a qual pode ser utilizada a qualquer momento pelo paciente para acrescentar quaisquer informação que não estejam contempladas nas cartinhas do baralho. Então, aqui tem alguns exemplos, um exemplo, de cartinhas dos domínios primários de vida. O terceiro passo, então, é a gente medir a severidade do estresse, que é usar o termômetro que se chama Stressomer. É um termômetro para medir o estresse, que foi criado em 2015 para medir a avaliação da pessoa sobre quão estressada ela se sente na última semana. Aqui a gente realizou uma adaptação, para que a pessoa possa explicitar o quão estressada se sente diante do estressor relatado. Além disso, a gente inclui o Stressomer, uma avaliação agregada que permite que o paciente possa refletir em qual fase do estresse ele acredita estar. Esses dois níveis de estresse, eles são mapeados pelo Stressomer e adquirem contornos de importância, também para um exercício de autoobservação por parte do paciente. As 8 questões são perguntas pensadas de modo a favorecer o exercício de notar a autoobservação e a ampliação da consciência acerca das armadilhas da mente que tende, a agregar para que o paciente não tenha comportamentos tóxicos que não contribuem para uma vida funcional e uma qualidade de vida, com mais sentido. Então, são 8 questões estratégias que podem ser utilizadas como ferramentas para temas de casa do paciente, entre uma sessão e outra. Então, a seguir encontram-se as 8 perguntas estratégicas e um breve usado explicativo sobre cada uma delas. A questão, quais são os pensamentos que são ligados aos sentimentos ou comportamentos? Seria esse pensamento 100% correto? Esse comportamento me afasta ou me aproxima do que é mais importante? São essas 8 questões para ir trabalhando com o paciente também usando o termômetro. Agora, localizando-se no tempo passado, presente e futuro. Então, esse baralho ele contém 3 cartas temporais que representam os tempos passado, presente e futuro. Essas cartas visam trabalhar o contato da pessoa com o momento presente, aspecto que se configura como um dos 6 processos fundamentais de serem exercitados. O Strategy criou essas cartas como uma forma de ensinar o paciente os passos da autoobservação acerca do movimento da mente em relação aos 3 períodos de tempo. Então, aqui está o tempo presente. O quinto passo, localizando-se no tempo passado, presente e futuro, ele vai auxiliar muito no alívio do sofrimento, assim como na redução do estresse e da ansiedade, especialmente por ser muito comum que tais sintomas estejam ligados ao fato da mente se encontrar frequentemente ou no passado ou no futuro, exatamente em tempos nos quais nada pode ser realizado, porque a gente vive só o presente. Então, as questões estratégicas 4 e 5 são bastante indicadas para esse contexto. As questões, 4 e 5 são: existe alguma coisa que eu possa fazer agora para resolver este problema?
Se não existe a possibilidade de eu resolver o problema neste momento, o que de melhor eu posso fazer agora que me aproxima do que é mais importante? Então, para introduzir, né, esse quinto passo, tem uma ideia de fala também que vocês terapeutas podem utilizar, que é, após termos medidos o seu estresse, em qual fase você se encontra para cada um dos problemas que você me contou, gostaria de apresentar para você as 3 cartas temporais: passado, presente e futuro. Essas cartas foram criadas para ajudar você a anotar onde está a sua mente em cada momento. Cada uma dessas situações que você me contou, que deixa você estressado, pode ter relação com o fato de sua mente estar em um tempo no qual você não pode fazer nada. Não conseguimos fazer nada no passado ou no futuro, somente agora. O passado já passou e não pode ser mudado. E aí continua, né? O exemplo de introdução de fala que vocês podem utilizar com o paciente de vocês. Aqui as questões estratégicas. Agora o 6º passo, que é valorizando cada momento. A garrafa da água meio vazia. Essa carta é o objetivo apresentar um recurso para que a pessoa possa avaliar a maneira pela qual ela está se relacionando com os acontecimentos em sua vida, especialmente no que diz respeito à valorização. Toda vez que o profissional de saúde perceber que o paciente está desvalorizando algo que está acontecendo em sua vida, incluído a si próprio, seus familiares, amigos, trabalho, etc., em função dos estresses que estão ocorrendo, pode ser pertinente a apresentação dessa carta. O objetivo é apresentá-la e auxiliar o paciente a tomar consciência do movimento que sua vida realiza em nível de desvalorização, bem como de convidar o paciente a buscar explorar valores em potencial naquelas contingências que são causadoras de estresse. Então, o exemplo de fala que pode ser utilizado nesse momento é: eu estava ouvindo você compartilhar sobre esses 4 problemas e pude perceber o quanto essas situações incomodam você, especialmente pelas pontuações que você me sinalizou. Eu gostaria de apresentar a você agora uma carta de garrafa d'água e gostaria de perguntar se na visão de você ela está meio cheia ou meio vazia, ou ambos. Se olharmos bem para a garrafa, podemos concluir que ela está meio cheia e meio, não é mesmo? Então, vocês vão trazer essa reflexão para o paciente de vocês. Aqui tem mais um pouquinho da fala. E aqui está a imagem de garrafa d'água. O que vocês vão fazer ele pensar que olhando nela pode estar meio cheia ou meio vazia. O 7º passo, então, são as funções comportamentais centrais: aproximação e evitação. Após a gente acolher esse paciente, explorar a sua experiência, medir a severidade do estágio do estresse dele, né? E apresentar as 8 questões estratégicas, ensinando sobre as armadilhas da mente, quanto ao tempo, passado, presente e futuro, a gente vai ter também tratar da valorização de cada momento. Agora é o momento da gente apresentar as funções comportamentais centrais, que são a aproximação e evitação. Então, uma ideia de fala para vocês introduzir esse momento é: agora o Strategy nos convida a conhecer os 2 motivos principais quais as pessoas se comportam. Você sabe quais são? Esperar para ver se a pessoa vai falar e explorar também esse assunto com o paciente. E depois disso, né, os motivos principais pelos quais as pessoas se comportam são 2: para se aproximar do que é mais importante para ela ou para evitar o sofrimento. Em algumas situações, os 2 caminham juntos, ou seja, ao mesmo tempo que evitamos o sofrimento, também nos aproximamos do que é mais importante. Em outras situações, a busca de evitação do sofrimento leva a pessoa a se distanciar do que é importante para ela. Então, agora, né, tem aqui o resto da fala de vocês e depois as cartinhas de evitação do sofrimento e aproximação também. Aqui eu deixei só a cartinha de evitação, para vocês trabalhar se esse paciente se aproxima ou se ele evita, quais são os benefícios e as consequências de evitar. O 8º passo é o processo de mudança. Então, nesse estágio, o baralho ele vai auxiliar a pessoa a avaliar se aquilo que tem causado sofrimento é algo passível de mudança, ou seja, né, se existe algo que pode ser objetivamente realizado com vistas à transformação da situação problema. Muitas vezes existem ações possíveis de serem realizadas. Em outras tantas oportunidades, inexistente qualquer coisa que se possa fazer diretamente em relação, né, ao estressor. A psicoeducação, né, a fala para introduzir esse passo é essa aqui, que eu vou ler apenas uma parte para vocês. A proposta agora é que possamos pensar sobre as coisas que podem ser mudadas e as que não podem ser mudadas nessas situações de estresse e sofrimento que você me contou. Muitas vezes, existem muitas coisas que podemos fazer sobre o problema. Em outras tantas situações, não há nada que possa se fazer diretamente.
Saber disso pode ser muito importante, pois ficar tentando mudar algo que não pode ser mudado gera um desgaste muito grande. Gostaria de apresentar a você duas cartas do baralho, que são do oitavo passo, que são as cartinhas de o estressor pode ser mudado e 2, o estressor não pode ser mudado. Será que podemos pensar em 4 problemas que estamos trabalhando até aqui? O primeiro deles, você acha que se trata de algo que pode ser mudado? Explorar esse assunto com o paciente e repetir a mesma proposta para os 4 estressores. Né? Quer pensar se é um estressor que pode ser mudado agora ou que não pode ser mudado agora. O nono passo, então, é a administração das situações extremas. Então, nesse estágio do baralho, a regra de ouro é nunca tomar decisões de raiva ou desespero. E é isso que a gente vai trabalhar com o nosso paciente. Então, a fala indicada para esse momento é: até aqui podemos conversar sobre as coisas que estão acontecendo na sua vida. Medimos a severidade do estresse, o estágio do estresse que você se percebe. Tomamos conhecimento das 8 questões estratégicas. Aprendemos sobre as armadilhas da mente quanto ao tempo, passado, presente e futuro. Conversamos sobre o valor de cada momento e falamos também sobre as motivações principais para o comportamento humano, que são a aproximação e evitação. Enfim, a gente vai trazer essa fala para esse momento e trazer a cartinha de ouro, a regra de ouro, que é nunca tomar decisões na raiva ou no desespero, sempre tentar se regular emocionalmente, ficar mais neutro, para daí conseguir dar uma resposta, para daí poder resolver os problemas e trabalhar com as questões adversas. O 10º passo são as cartinhas de recursos, que é buscando caminhos. Então agora a gente vai chamar a atenção para os fatores de proteção ao estresse. São essas cartas de recurso, que são suporte social, hábitos de saúde, estratégia de reposição, fazer exercício físico, sair com os amigos, mudar o foco, fatores de proteção para poder lidar com o estresse, Então, no 10º passo, a gente vai trabalhar com as cartinhas de recurso, que são essas que está escrito isso, nas cartinhas, para a gente pensar em quais são os fatores de proteção do nosso paciente. A fala indicada para esse momento é falar que é muito importante a gente compartilhar algumas ideias sobre o estresse. Um dos modelos acerca do estresse é o modelo da conservação dos recursos, o qual ensina que as pessoas se dedicam basicamente a reter, proteger e construir recurso, sendo estressante toda situação capaz de gerar uma perda real ou imaginária. Este modelo também identifica que a avaliação cognitiva, ou seja, a forma de pensar da pessoa, é a chave da resistência quanto ao assunto do estresse. Então, gostaria de apresentar a você as cartas recursos e pedir que você avalie como você se percebe em relação a esses 5 recursos. Aqui está um exemplo das cartinhas, Hábitos de saúde, mas pode ser suporte social, enfim. De 0 a 10, quanto que eu tenho esses recursos. O 11º passo, então, é resgatando o mais importante, que são as cartas de valores, que são para a gente apresentar ao paciente as 8 cartas de valores. Em geral, a carta coringa também pode ser bastante útil, nesse passo, para que a pessoa acrescente tanto os valores quanto sejam necessários que ela represente aquilo que é importante na vida dela. Então, nesse passo, tudo que se categorizou até aqui com as coisas mais importantes vão ganhando forma. Então, a pessoa é convidada a refletir sobre isso e a especificar o que ou quem são importantes em sua vida. Aqui tem um exemplo de fala para vocês também. E as cartinhas de valores, para ela falar o que é mais importante na vida dela, o que ela faz questão, o que faz bem para ela. O 12º passo, é trabalhar com as virtudes. Então, elas foram pensadas, com base na terapia de aceitação e compromisso, e elas representam as forças nesse baralho, para as quais a pessoa deve direcionar os esforços para desenvolver uma estratégia mais evolutiva. E é importante a gente observar que a evitação do sofrimento ela é uma estratégia pouco funcional. Então, aqui tem um exemplo de fala, um exemplo de cartinha, generosidade. E, por último, o 13º passo é resumir as 3 estratégias essenciais, que é um texto que está disponibilizado em anexo e que vocês podem dar esse trabalho, esse texto, psicoeducativo, para o paciente levar para casa, para ele ler, para vocês trabalhar na próxima sessão e para ele sempre ter com ele. Também tem uma ideia de fala introdutória para esse 3º passo, texto para vocês, as 6 estratégias essenciais para lidar com o estresse. Claro que vocês não vão aplicar esse baralho em uma sessão só, demora um pouquinho, porque tem que ir com calma e são 13 passos. Então, vocês vão ir trabalhando esse material, aplicando esse baralho da maneira que for mais assertiva, e for melhor para a demanda que está sendo trabalhada com o paciente. E também sempre no tempo do paciente. Então é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, curtam e deixem o like de vocês.